Bom dia. 1 Coríntios 15, de 1 até o 5. Nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre o centro do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. O apóstolo Paulo deixou diversas passagens nas suas epístolas que explicam resumidamente do que se trata o Evangelho. Essa que lemos é uma delas. E ele começou falando da essência do Evangelho, dos pilares da fé cristã. Porque a igreja de Corinto era uma igreja de origem grega, que ele tinha fundado, e estava sendo influenciado por alguns pensamentos filosóficos, que não batiam com o Evangelho que ele pregou e ensinou nos 18 meses em que esteve na cidade de Corinto. Alguns líderes locais, embora aceitassem a ressurreição de Cristo, duvidavam da ressurreição física dos cristãos. Uma influência do humanismo grego, que pregava que a alma era imortal, mas não a ressurreição do corpo. O dualismo de que o espírito é bom e a matéria ruim. Então, nesse capítulo 15, o Paulo primeiro examinou a certeza da ressurreição de Cristo. Porque sem isso, a nossa fé seria sem sentido, assim como a nossa pregação. E depois Paulo desenvolveu uma conexão entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos cristãos. Nós não teremos aquele ou esse mesmo corpo corruptível, mas o incorruptível, espiritual, que é coparticipante da natureza, da própria glória celeste, assim como Cristo. Amém? É isso que nós cremos. Mas o que eu quero que você preste atenção é nesse resumo que nós lemos, que é do Evangelho verdadeiro. Porque hoje muito se fala no Evangelho de forma errada, como se fosse o meio de alcançar prosperidade nos relacionamentos ou nos negócios. O pastor virou até um coach. Ou de forma parcial, com foco somente nos benefícios espirituais que uma pessoa pode receber, como a salvação, a libertação, a vida abundante, sem muito compromisso com Jesus como Senhor, aquele que veio para reinar, aquele que requer do discípulo arrependimento, fé, o batismo nas águas, discipulado, perseverança. E o problema com todas essas abordagens é que elas transformam o Evangelho em uma mensagem sobre o ser humano, a sua vida, o seu propósito, a sua prosperidade, o seu bem-estar. O homem se torna o centro e o assunto da história. E isso se desvia daquilo que Paulo proclamou e defendeu. A figura central do Evangelho, segundo Paulo, é Cristo. E Cristo crucificado. Ele não se envergonhava disso. Cristo como pedra principal, que mantém unido o alicerce de um edifício e que, ao mesmo tempo, sustenta as paredes.
o único sobre quem uma vida pode ser edificada, o único sobre quem a igreja deve ser edificada. Portanto, quando eu me refiro nessa manhã ao Evangelho, eu estou falando da boa notícia, da boa mensagem, da boa nova, que é a declaração sobre a obra expiatória de Cristo, o propósito de Deus em Jesus. O John MacArthur, autor do livro O Evangelho segundo Paulo, escreveu o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem da realização divina, é algo sobrenatural, é a proclamação de que Cristo já triunfou sobre o pecado e sobre a morte em favor dos pecadores. Nós, esses pecadores irremediáveis que recebem a sua redenção pela fé, somente pela fé. Bryan Chapell, no livro Evangelho no Centro, a Bíblia usa o termo Evangelho em referência à mensagem de que Deus cumpriu sua promessa, a promessa dele, de enviar um Salvador que resgata pessoas quebrantadas, restaura a glória da criação e reina com compaixão e justiça sobre todos. Abílio Pinheiro Chagas, aqui presente no livro Igreja, da série Formação de Líderes, escreveu que a boa notícia é que o governo de Deus está sendo implantado na terra. Chegou o reino, estabeleceu-se a justiça, o amor e a graça no coração daqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Portanto, Cristo é o assunto, a narrativa principal do Evangelho do Reino de Deus, do governo de Deus. Ele sempre vem primeiro, é sempre por causa dele, e mesmo assim nós não somos deixados de fora, de lado, como alvos desse amor extraordinário. Porque esse Evangelho confronta cada um de nós, pecadores, com uma tarefa: a reconciliação pessoal com Deus, através do arrependimento, que é uma mudança de direção na nossa vida, rumo ao Pai de amor, que nos espera sempre, sempre de braços abertos. Arrepender-se envolve essa mudança de atitude, deixar a própria vontade, passar a fazer a vontade do novo rei, deixar a autossuficiência, a independência e se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Então a questão que se apresentava aos irmãos de Corinto era: o fundamental do Evangelho, o fundamento do Evangelho que eles estavam seguindo era o mesmo que Paulo tinha ensinado? E essa pergunta serve para nós hoje. Temos seguido o mesmo disso que Paulo nos deixou? Vejam o que ele escreveu: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então ele começou recordando os irmãos desse assunto, o Evangelho, que eles já conheciam, tinham acolhido, estavam perseverando para a salvação. Seria bom, é um recurso que Paulo usa nas suas epístolas, a repetição, e Jesus fazia muito isso. Seria bom que eles ouvissem de novo, para conferirem se estavam mesmo andando conforme os ensinamentos do apóstolo. Caso se desviassem, a fé deles seria inoperante e vazia. E o versículo 3 começou com a frase: antes de tudo, mostrando a importância do que ele falaria em seguida, que não era algo próprio dele, não era uma ideia pessoal, uma opinião, mas tinha sido entregue por Cristo e estava sendo repassado. A expressão, vos entreguei o que também recebi, é semelhante
a que Paulo usou no capítulo 11 de Coríntios, quando ele falou da ceia do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo viu o Senhor pessoalmente. Foi comissionado por ele. O Espírito Santo escolheu Paulo para definir, delimitar, defender o Evangelho. Isso estava tão enraizado na consciência dele, que quando falava do Evangelho, se referia ao meu Evangelho. Ele falou isso para os romanos, para Timóteo. Não que ele fosse o autor do Evangelho, mas ele se dedicou, deu a sua vida em preservar a pureza, a exatidão, a clareza da mensagem. E os opositores ao Evangelho o seguiam de perto, atacando o que ele proclamava. Nunca houve um só momento na história da igreja em que o Evangelho estivesse livre de controvérsias, de heresias, das mentiras de Satanás. E Paulo, para ele, a forma mais inaceitável de distorcer as Escrituras para sua própria destruição era alterar o Evangelho. E ele fala isso em 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Presta atenção nessa palavra, simplicidade e pureza também, devidas a Cristo. E essa simplicidade pode ser conferida nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios 15, com fatos históricos da obra de Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados. É o que está aí no 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, as promessas de Deus anunciadas pelos profetas se cumpriram em Jesus. Foi para Deus que ele morreu. O Pai enviou seu Filho à terra, que o obedeceu por completo. Jesus dedicou toda a sua vida para glorificar a Deus. E a sua morte também foi para a glória de Deus. O Messias prometido veio para expiar os pecados, pagando a dívida que era nossa. Lembremos que por causa de Adão, todos pecamos. E Deus determinou que a pena justa e correta para o pecador era a morte espiritual, a separação de Deus. E para remissão, para perdão, passou a ser necessário o derramamento de sangue. E aí nós temos no Antigo Testamento os sacrifícios de animais que simbolizavam e apontavam para o sacrifício total, final, único e perfeito de Jesus Cristo. A oferta da vida e do sangue de Jesus foi suficiente para aplacar a ira de Deus contra o pecado e cumprir todas as exigências da sua justiça perfeita. O termo que Paulo usa mais é propiciação, em outras passagens, que é a satisfação da justiça divina. Ele foi o substituto que cumpriu a pena em favor do seu povo, da sua igreja, em favor de mim, em favor de você. O resgate não foi pago ao diabo, o resgate foi pago a Deus. Fomos remidos. Significa que Cristo nos salvou do nosso próprio pecado, comprou nossa liberdade da escravidão, livrou-nos de uma eternidade no inferno. E tudo isso e muito mais, que são os benefícios que nós temos, só se tornou possível por meio do sacrifício vicário, substitutivo do seu Filho unigênito. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21.
Em seguida, Paulo relembrou aos coríntios que Cristo foi sepultado, que está no versículo 4. Ele foi sepultado. O sepultamento forneceu provas inegáveis de que Cristo de fato morreu. Os registros de Mateus, Marcos, Lucas, João não deixaram dúvidas sobre isso. Uma história verdadeira, não foi baseada na mitologia, nem na imaginação humana, ou numa parábola, ou numa alegoria. Por volta da hora nona, 3 da tarde, Jesus, com um alto brado, expirou, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Está consumado. Naquela tarde, Pilatos ordenou que as execuções do dia fossem abreviadas para que ninguém ficasse pendurado na cruz. E o método usado era quebrar as pernas, para que a vítima morresse mais rápido, por sufocamento. Mas os soldados que foram até Jesus viram que ele já estava morto. A noite já tinha chegado, quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos, para colocar no seu sepulcro. Eu sei que você sabe dessa história, mas eu quero que você relembre-a, porque ela foi por você. Uma grande pedra foi rolada na entrada do sepulcro. Os chefes dos sacerdotes e fariseus solicitaram a Pilatos guardas para ficarem lá, porque ouviram Jesus dizer que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Pilatos autorizou aquele esquema de segurança com homens de sua inteira confiança, e a pedra foi lacrada. O lacre era um selo oficial com o emblema de Pilatos, do Império Romano. Não poderia ser quebrado, a não ser pelo próprio governante ou alguém a quem ele delegasse essa autoridade. Mas na manhã seguinte, os guardas e oficiais romanos ficaram desesperados para esconder o que tinha acontecido. Selo rompido, pedra retirada e túmulo vazio. Ele vive. Qual a solução para esses funcionários do Império Romano não serem mortos imediatamente? Aceitaram suborno dos chefes, dos sacerdotes, para dizerem que os discípulos de Jesus haviam furtado o corpo enquanto eles dormiam. O evangelho que Paulo ensinou aos coríntios falava da morte de Jesus pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o sepultamento e também que Cristo ressuscitou ao 3º dia. E o versículo 4 fala, segundo as Escrituras, repetindo o que já tinha dito no anterior. Vitória sobre a morte, aleluia! Quando as mulheres chegaram no túmulo para levar as especiarias na madrugada daquele domingo de Páscoa e preparar o corpo de Jesus, não o encontraram. Anjos mostraram que o local estava vazio. O próprio Cristo se revelou a elas, que foram correndo contar aos outros seguidores. A ressurreição representou o clímax e o triunfo de qualquer expectativa de justiça que era aguardada. Se tornou a fé, a base para a fé dos discípulos, a base para a mensagem que eles passaram a proclamar, a base para tudo que nós estamos fazendo aqui nessa manhã hoje. Esses mesmos discípulos, vocês conhecem a história, que não estavam predispostos a crer na ressurreição, embora o Mestre tivesse previsto várias vezes esse acontecimento. E o Cristo ressurreto recebeu um nome que está acima de todo nome, e toda a exaltação e aprovação do Pai. Vejam esse texto que está em Romanos 1,4. E foi designado, se referindo a Jesus, Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela
ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não é um filho de Deus qualquer, ele é um filho de Deus com poder. Esse poder de Deus levantou o seu filho da morte, ressuscitou Jesus. Ele foi o primeiro que recebeu esse corpo incorruptível, porque todos os outros registros na Bíblia de pessoas que também foram ressuscitadas, houve o ressuscitamento, elas retornaram para um corpo normal e depois morreram mesmo. E estão aguardando, assim como os que já morreram em Cristo, a segunda volta de Jesus, para que possam receber esse corpo glorioso, incorruptível. Então a ressurreição de Jesus foi a resposta para os questionamentos dos coríntios sobre a ressurreição do corpo após a morte terrena. Assim como Cristo ressuscitou, eles também deveriam ressuscitar. E nós, aleluia. Portanto, nós vimos até aqui, segundo as Escrituras, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus foi sepultado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Cristo apareceu ressurreto. Versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. O testemunho ocular foi o quarto e último ponto da história citada por Paulo em seu esboço dos fatos do Evangelho, aí em 1 Coríntios 15. E se nós seguirmos a leitura, a partir do versículo 6, nós vamos encontrar uma lista de aparições públicas que só aumentou. Inclusive Paulo, a caminho de Damasco, como a um nascido fora do tempo, como ele próprio se definiu. Porque não foi somente o círculo íntimo dos apóstolos que viu Cristo, o Cristo ressuscitado, mas centenas de testemunhas da ressurreição, mais de 500 irmãos de uma só vez, alguns que ainda deviam estar vivos, quando foi escrita a epístola, a ressurreição poderia ser confirmada por eles. E Jesus apareceu em pelo menos 12 ocasiões diferentes, durante um período de 40 dias, em diversas localidades geográficas. Essa notícia se espalhou por todo o Império Romano e pelos lugares conhecidos fora da sua fronteira. E esses discípulos medrosos que negaram a Jesus, eles se tornaram testemunhas da ressurreição. Dedicaram suas vidas a proclamar essa verdade. E a maioria morreu sob torturas terríveis. O único que chegou até a velhice foi João, mesmo tendo sido perseguido, ameaçado e finalmente exilado na ilha de Pátimos, onde ele escreveu o Apocalipse. E aí eu concluo essa mensagem. A mensagem do Evangelho não é a de que Deus realmente ficaria feliz se você gostasse dele. O que Cristo fez na cruz foi planejado para tirar a nossa hostilidade dirigida contra Deus. Não foi planejada para tirar a nossa hostilidade dirigida contra Deus. Não, mas o contrário. A morte do próprio Filho aplacou a ira de Deus contra nós. Essa é a boa nova. Aquele que nunca tinha recebido nenhum gesto de reprovação, muito menos maldição por parte do Pai, levou todo o pecado da humanidade. De cada um de nós sofreu aquele castigo inconcebível e abominável. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
Jesus, foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu, se apresentou vivo a muitos publicamente. Tudo isso está registrado no Novo Testamento. Então Paulo relembrou aos seus discípulos, no texto de 1 Coríntios 15, de 1 a 5, que o Evangelho verdadeiro é centrado em Cristo e na sua obra de amor. Assim nós também recebemos essa boa nova e devemos permanecer nela, na boa notícia do governo de Deus, e transmiti-la. Eu estou vendo, está lá, a Rebeca, que esteve na Ásia, em alguns países, transmitindo esse evangelho do reino, do governo de Deus. Então eu convido você agora a ficar de pé e agradecer a Deus por ter providenciado Jesus. Agradecer a Jesus por obedecer, submeter à vontade do Pai e também nos deixar o seu Espírito Santo. E agradecer esse Espírito que nos convence de que somos pecadores e precisamos de ajuda divina para termos vida espiritual. Levanta a tua voz e agradece a Trindade Santa, a obra de amor que foi feita por cada um de nós. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.